Essa é a aula 7, conduzindo pequenos grupos, e a gente está extraindo as metas para os grupos de crescimento a partir das instruções de Colossenses, no caso. E mais especificamente, nós vimos, é o versículo 6 e 7 do capítulo 2, né? Assim como recebestes, assim andai nele. Assim como recebestes Cristo, andai em Cristo. Então, os dois objetivos principais, na verdade, esses dois objetivos são os objetivos do discipulado cristão, não é? Auxiliar as pessoas, ensinar as pessoas a seguir Jesus. Para segui-lo, primeiro elas precisam recebê-lo. E depois elas precisam, tão logo elas o recebam, elas precisam aprender a viver com ele. Então, de maneira muito simples, discipulado é exatamente isso, é ensinar as pessoas, modelar para as pessoas a maneira como se deve seguir a Cristo. Por isso que Paulo vai dizer, né? Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. De modo muito simples, é exatamente isso o discipulado. Seguir Jesus em todos os aspectos da vida. Segui-lo, por exemplo, na maneira como a gente deveria se sentir diante de um cenário político como esse que a gente está vivendo. Como é que um cristão deveria sentir tudo isso, deveria lamentar tudo isso? Então, de que modo um cristão deveria reagir ou agir quando chega o momento de um jovem, uma jovem encontrar um namorado, uma namorada, escolher uma carreira? Como é que é seguir Jesus, né? Nesse sentido, é isso, seguir Jesus. Então, o discipulado é isso, é esse ensinar com palavras, é esse modelar com a vida, todas essas questões, as dúvidas que a gente tem, o trabalho, relacionamento familiar. A gente tem o hábito de pensar que discipulado é apenas isso aqui que a gente está fazendo, uma instrução em sala de aula. É óbvio que passa por isso, num estilo mais formal de discipulado, o que o pastor, o presbítero, o professor de escola bíblica dominical fazem quando estão ou pregando ou ensinando em sala de aula é parte do discipulado cristão, é uma instrução mais formal. O discipulado passa pela instrução também. Mas não é só isso. O discipulado cristão é a modelagem da vida cristã com palavras e com posturas. E desse modo, o líder do pequeno grupo, ele também faz isso, ele também modela isso, ele ensina, ele modela, ele aconselha, ele anda. Então, como receber Cristo e como viver com Cristo, Senhor e Salvador. É exatamente isso. É isso que a gente faz quando a gente se reúne em pequenos grupos. Então, a gente já viu muito sobre o receber, falamos bastante na aula passada sobre transmitir conhecimento e entendimento corretos como algo central para os grupos cristãos, né? Transmitir conhecimento e entendimento corretos como algo central para os pequenos grupos. E nós também martelamos bastante na questão de que a gente tem que tomar cuidado para esse transmitir conhecimento não ser apenas um streaming de informação. Sabe aquele streaming incessante, onde o líder fala,
não dá nem tempo de as pessoas respirarem ou perguntarem ou processarem e tudo mais, né? Então, há de se ter esse feeling. Fala, silêncio, a pessoa processa, a pessoa intervém, a pessoa pergunta, é uma conversa, né? Então, essa transmissão do conhecimento, ela sim, ela é uma entrega de conteúdo do seu, né? Daquilo que você conhece, aquilo que você estudou e preparou para aquele momento, mas ela tem suas pausas para intervenções, para perguntas, para compartilhamento e até o seu próprio compartilhamento. Então, o grande risco, eu percebo, quando você está liderando um pequeno grupo, são os extremos. O primeiro é essa transmissão incessante de conhecimento bíblico-teológico, de forma ininterrupta, e ao mesmo tempo sem aplicabilidade, né? Então, a doutrina seca é um extremo, sem interrupção. O outro extremo é só experiência, só o testemunho, sem conexão com verdade, com realidade. Então, esses extremos há de serem evitados, né? Mário? Quando eu vim para a igreja, eu passei muito por isso, no PG. Porque no começo eu só queria, vamos falar de teologia, e assim, pegava um livro e engolia e transmitia. Mas assim, na época eu não era líder, eu participava, aí toda hora eu dava e começava a falar. E eu percebi que, com o tempo, percebendo que não adianta só ter informação. Uhum. Aí eu fui mudar muito o conceito, muito quando comecei a liderar, que eu vi, é melhor algo compartilhado. Eu falo um pouco, espero, compartilho, estimulo perguntas e fui muito melhor. As pessoas começam a aprender, as pessoas começam a querer saber. E estimular as pessoas também a compartilharem, levar o estudo. Tinha membro lá do meu PGM que, assim, 10, 15 anos de igreja e nunca tinha levado nenhum estudo. Tinha conhecimento, porém nunca tinha falado. Eu estimulei a compartilhar e a pessoa mesmo falou que, nossa, foi muito bom que há tantos anos que eu estava aqui na igreja e nunca tinha falado. E aí, no caso, o líder, né? Ele, além de estimular, óbvio, ele fornece também as ferramentas de preparo, né? Para se usar no preparo do estudo e tudo mais, né? Como o Mário está dizendo. Agora, sobre a comunicação de conteúdo, essa transmissão de conhecimento, uma coisa que eu percebo é que no processo de ensinar, muitas vezes quem está ensinando, ele próprio ou ela própria, não processou o conteúdo. Ele próprio, ela própria, não tomou para si de um modo, poxa, é verdade isso aqui. É verdade o que esse texto está dizendo, é verdade o que essa doutrina ensina. Entende o que eu quero dizer? Você ter que sentir aquilo ser algo real e verdadeiro para você. Eu penso, pastor, que isso é uma das razões da pessoa sempre ficar no raso no relacionamento com Deus. Uhum. A falta de reflexão pessoal Isto. da pessoa de Deus, do que ele está falando para a própria vida. Isto. Então, o conteúdo não passa por ela, já vai direto para os outros, sem reflexão. Exato. E sem aplicabilidade, como o senhor falou. É o que eu estou chamando de, exatamente isso, é o que eu estou chamando de streaming de informação. Isso é só um conduíte, um canal, um cabo, por onde está passando a informação, às vezes até correta, mas ela não vai encarnada com a sua vida, com a sua experiência. E isso é o discipulado.
Jesus, quando chama os discípulos para andarem com ele, ele não os chama apenas para comunicar mensagens. Jesus convivia com eles. Não é? Então, é esse processo. E essa é a parte mais difícil do processo de aprendizagem. É essa assimilação necessária, o tempo que você tem que gastar lendo. A gente está vivendo uma era que é uma febre essa questão de leitura hoje. Graças a Deus tem uma vantagem, né? Mas, por outro lado, as pessoas sendo estimuladas a lerem, seguir clube de livro e ler, e não para, e não processa o que está lendo. Quando, na verdade, melhor do que ler dezenas de livros sem que você assimile, é você ler um grande e bom livro que não somente você o assimile, como também aquele conteúdo tenha moldado você. Por isso que é muito importante nesta época de tanto acesso fácil, graças a Deus, você saber escolher quais são as leituras que você fará. Você tem que saber escolher. Você não tem tempo para ler tudo. E você não pode ler tudo de uma vez, desse jeito. Primeiro, o primeiro livro nosso é a Bíblia, ponto. A gente tem que ter tempo para lê-la, ponto. E ler a Bíblia é como ler qualquer outro livro, no sentido de que você tem que se dispor de tempo. Então, você vai ler a Bíblia. Paralelamente, você vai ler outro bom livro. Então, você tem que saber escolher isso. Por isso, que o melhor a se fazer é você ler aqueles livros que, de algum modo, são clássicos em cada área do conhecimento e tudo mais. Porque não dá para você ficar lendo tudo. Você não tem tempo. Porque não é só ler, como a gente está dizendo, é assimilar aquilo, é refletir sobre aquilo, é pensar sobre aquilo, é mastigar aquilo, digerir aquilo. E a gente precisa disso. Numa época, outra coisa, uma coisa que rouba o nosso tempo assim, avassaladoramente, é rede social, vídeos, reels, pequenos vídeos de YouTube. Isso é uma desgraça, porque isso parece que estimula muito mais a dopamina na gente, né? Parece não, estimula. Exatamente. Aí quando você desliga isso e abre um livro com papel, você não consegue, sua mente não fica ali. Isso é um problema, isso chega a ser uma enfermidade. Muita gente vai descobrir que tem TDAH depois de adulto ou quando converte e de fato precisa estudar, porque ela fala, agora eu vou ler. E ela descobre que ela não consegue. E aí ela vai... Eu sou um homem da tecnologia, assim, eu uso esse universo da Apple aí, sei lá, desde início dos anos 2000. Então, posso dizer aí com certeza que há mais de 20 anos, pelo menos, eu tenho guardado desde que lançaram o primeiro iPad, por exemplo. Eu sempre usei. Entretanto, eu sei, por experiência, que quando eu estou lendo um livro aqui, como a gente está com a tela do iPad aqui diante de mim, e a caneta e tudo mais, a minha tentação de sair desse texto para buscar outras coisas, ainda que com alguma motivação correta, digamos. Estou aqui lendo, aí eu chego nessa frase, receber Cristo. Receber Cristo. Aí eu abro outra janela, quer dizer, eu mesmo não paro aqui. Não aterriço aqui. Isso é difícil, para mim é difícil isso. Então, por muitas vezes, o que eu já cansei de fazer foi, eu
Eu fecho essa tela e abro o bom e velho livro ou Bíblia de papel. E ainda que dolorosamente, difícil ter a mente ali, o que eu faço? Aí a melhor coisa é você abrir um caderno do lado, com um lápis ou uma caneta, e você vai fazendo suas anotações, seus insights. Você precisa deixar isso ser digerido. Assim, a gente está tão... honestamente, a nossa mente hoje, ela está tão fisgada por essas coisas que é difícil a gente até sentar para almoçar ou jantar sem o celular aqui do lado e um vídeo rolando. Um fone no ouvido. Sério, isso é muito sério. A gente não tem mais aquele momento de sossego. O corpo está plugado o tempo todo, a mente está plugada. Aí chega na hora de deitar e dormir, a gente nem dorme. A gente precisa do remédio, o remédio para te apagar, o remédio para te acordar, o remédio para te manter durante o dia. Então isso tudo é um problema muito sério da nossa geração, um problema que você enfrenta, que eu enfrento, que todos nós enfrentamos. E as pessoas que chegarão a nós para a gente discipulá-las, elas passam por isso, e a gente vai ter que modelar isso. Como é que a gente vai ler como elas? E é algo muito simples que se deve fazer. Romanos. Abre Romanos, vocês estão estudando. Você já fez sua tarefa de casa, você já estudou o trecho. Você, de algum modo, processou esse trecho e pensou sobre as aplicabilidades deles. Em algum momento a gente vai fazer isso aqui, pegar o texto bíblico, jogar aqui na tela e pensar nas ferramentas adequadas e como a gente lê, interpreta, aplica, assimila. Aí você chega lá no grupo, no PG, e você então abre o texto com eles. Você tá modelando para eles como é que você fez o seu momento. Sem dizer, você está modelando. Você abre o texto bíblico. Vamos orar pedindo que Deus ilumine o nosso coração, abra os nossos olhos. Você está mostrando como é que se aborda a Bíblia, como é que se aproxima da Bíblia. Aí você lê o texto com ele devagar, ponderando. Porque outra coisa, a gente assume que o fato de você estar lendo aqui, eu e você lendo, a gente assume que as pessoas estão entendendo. A gente começa a ler, digamos, esse parágrafo aqui, ó, assim, transmitir conhecimento e entendimento corretos é algo central para os grupos cristãos. Você assume que as pessoas estão entendendo o que você está dizendo. Sim, elas até entendem as palavras. Transmitir conhecimento, entendimento corretos é algo central para grupos cristãos. Mas você percebeu que desde a aula passada a gente já gastou quantos minutos, às vezes hora, pensando só no transmitir conhecimento? O que significa isso? Porque secamente assim, bum, significa o quê? Você chegar lá no PG e entregar de repente um PDF, uma cópia de transmitir o conhecimento. Lê isso aqui, ó, Paulo está falando isso, pá. Então você transmitiu. Mas isso não foi assimilado por você anteriormente, tampouco está sendo assimilado por quem está recebendo. Tantas e tantas vezes foi isso que aconteceu em pequenos grupos, em púlpitos, em salas de aula de escola bíblica dominical. A gente chega 9 horas, acaba 9h50, então a gente transmite. Mas não houve... Eu estou falando grego para vocês ou faz sentido? A gente precisa saber disso. A gente tem que saber... porque olha só, olha esse verbo aqui, o entender a graça de Deus em toda a sua verdade. A gente tem como objetivo
entender a graça de Deus em toda a sua verdade. Em toda a sua verdade. Ou seja, em todos os aspectos. Em todos os aspectos de aplicabilidade, de possibilidade, de verdade. A graça de Deus, de que modo a graça de Deus se aplica em todas as esferas da vida. Por exemplo, a gente está aqui, eu estou usando um iPad que está projetado aqui na tela da TV e a gente está assistindo. Isso aqui é uma tecnologia que nos facilita hoje tanto o ensino. Isso aqui é fruto, por mais que quem tenha inventado isso não tenha nada com Jesus, nem queira, mas isso aqui é fruto do que a Bíblia, os teólogos chamariam de graça comum. A graça comum, você vai num médico, o médico não é crente, ele faz o diagnóstico certo. Graça comum. Ele te prescreve um remédio que quem inventou, quem produziu não é crente. É graça comum. Então, entender a graça de Deus em toda a sua verdade. Aí você começa a fazer as pessoas que estão com você e você mesmo parar e refletir. De que modo a graça de Deus tem sido aplicada a mim? Por exemplo, a gente está nessa sala confortável, hoje melhor do que domingo passado, o ar-condicionado, está mais fresquinho. Isso é graça comum. Imagina isso aqui sem ar, janela aberta, os carros passando na rua, barulho, fumaça entrando. Não é assim? Quer dizer, então você percebe que você está tentando fazer as pessoas que estão aqui com você, como eu estou tentando fazer você perceber, olhar e ver, poxa, a graça de Deus em todas as coisas. Está ensinando você e quem está com você a ter olhos abertos para ver aquilo que Jesus chama, olha os lírios do campo, veja como Deus os vestiu. Olha as aves do céu, veja como Deus as alimenta. E uma vez constatado isso, aplique isso a você. Se Deus faz isso com planta e pássaro, será que Ele não vai fazer com você? Então, Jesus mesmo, Ele estava ensinando através de uma ilustração as pessoas a enxergarem a graça de Deus. Não foi só um streaming de informação. Jesus não estava lhe dando uma aula de teologia sistemática, tratando do tópico graça, e aí derramar um monte de versículo. Sim, está absolutamente carregado de verdade e teologia, mas você percebe que ele processou, ele abriu os olhos dos discípulos ao redor. Por exemplo, enxerga esse passarinho aqui. Olha aquela planta ali. Esse é o grande ponto que a gente tem que fazer agora. A gente mesmo, como instrutores, como discipuladores, como líder de pequeno grupo, como professor de escola dominical, como pregador, a gente mesmo, se não tiver tempo para ter feito esse processamento do conteúdo que eu vou ensinar, de que modo eu vou fazer isso quando chegar a minha hora lá de ensinar? Eu não vou conseguir fazer. O que você acha que eu vou fazer? Transmitir conteúdo. Hã? Transmitir experiências que outros tiveram. Ou ler testemunho de outros. Que não tem problema algum em um determinado momento. Mas isso tem que ser um processo seu. Né? Eu passei por uma situação assim durante a cozinha, que eu estava com os adolescentes. E tem muito adolescente que tem um nível de conhecimento muito grande. Você perguntar para ele qual a cor favorita de meia do John Piper, ele sabe. Mas aí eu fiz uma pergunta assim, me fala alguma aplicação na sua vida de como você vê a graça de Deus sendo manifestada nela. Ele gagueja. Gagueja. Você, então. Não sabe. Ainda mais, Ronan, e se tratando de adolescente. Adolescente, por natureza, ele é total. Quem é pai de adolescente sabe. Os meus já passaram dessa fase. Mas adolescente é legalista, literalista. Então,
eles mesmos não conseguiram ainda entender que ele tem que processar isso. Você estava falando do começo da sua vida cristã aqui, na igreja, transferindo conteúdo. Quando a gente conhece a verdade, isso é uma segunda conversão. Quando você conhece a doutrina verdadeira, é como se fosse uma segunda conversão. Conhece as doutrinas da graça, conhece a teologia reformada, você, uau, ótimo que isso aconteça. Mas aí a gente fica numa paranoia de conversar somente com esses termos teológicos, sem ensinar o que é isso. Eleição incondicional. É um dos pontos da tulipa, né? O que significa isso? De que modo isso se aplica, assim, com força no seu coração ou no coração dos outros, para quem você está pregando? O que essa doutrina da eleição incondicional, uma vez que você explicou, está claro, todo mundo entendeu. Segundo passo, de que modo isso abençoa você, o seu ministério de evangelização, de discipulado, de vida? Como? Então você tem, por isso que você tem que ter tempo. E olha, gente, é a parte mais difícil do ensino. Quem é professor sabe disso. São as aplicações. Por exemplo, quando eu ensinava matemática, para mim, sabe qual era o momento mais difícil? Era elaborar prova. Por quê? Porque a elaboração de prova, de algum modo, é uma maneira de você extrair do aluno não só... Isso se o professor é um professor... Se o professor é um professor que reflete, né? Então, quando você elabora uma prova, você não quer apenas extrair do aluno o fato de que ele aprendeu, ele conseguiu resolver uma equação, sei lá. Você quer também extrair dele a capacidade de, diante daquilo, no que aquilo vai servir para ele na vida. É a coisa mais difícil. Tem como você elaborar prova e prova. Tem como você elaborar uma prova pedindo apenas a repetição do conteúdo. Tem como você fazer isso. E é o que a maioria faz. Mais fácil de corrigir. Mais fácil. E não é nem isso. Estou falando do processo de elaboração. É mais fácil elaborar. Cite o papapá. Fale, tá. É óbvio que ele tem que saber citar, falar, é óbvio. Entretanto, o que é essa citação, isso sobre o que você discorreu? Qual é a aplicabilidade disso? Sabe o que acontece? A maioria dos próprios professores não sabem. Por isso que eu te digo, quando você vai ler um texto bíblico com alguém, não presuma que a pessoa que está te ouvindo ler ou lendo com você está assimilando, está processando. Não está. Sabe por quê? Porque se você tiver um autoconhecimento honesto, você vai se dar conta de que tantas vezes você leu e não processou. E é capaz até da gente ser surpreendido com a aplicação que vai vir da outra pessoa. Surpreendido por... A gente não enxergou no texto. Isso, a pessoa não processou, a pessoa não entendeu o enunciado, a proposição do texto. Portanto, se ela não entendeu, ela não soube interpretar, e se ela não soube interpretar, o que ela aplicará será absolutamente fora da curva. Ela capota, ela nem faz a curva, ela chama de aplicação. É o que a gente vê acontecendo em púlpitos, em salas de EBD. Isso é não construir uma vida vivida de fato com Deus. Exatamente. Aliás, eu te diria que é fruto de não se ter essa vida. E aí tem um problema, né? Como é que eu formo um discípulo de Cristo se eu não estou sendo discípulo de Cristo? Não estou sendo transformado. Exato. Se eu não estou sendo primeiramente transformado pelo conteúdo da verdade. Samuel vai falar daqui a pouquinho, mas veja,
nós não estamos dizendo, por favor, vocês entenderam, que conteúdo é desnecessário, né? Ler o texto bíblico é desnecessário, não é isso. Entender a teologia, a doutrina é desnecessário, não, absolutamente. Mas o que a gente está falando é do passo além. Samuel. O senhor falando aí sobre a gente falar com a pessoa e partir do pressuposto que ela está entendendo. Essa semana eu tive uma experiência exatamente assim, com uma pessoa que... Seleciona o quê? Matemática. Matemática. Mas não foi na sala de aula, não. Na sala de aula isso acontece o tempo todo. Mas eu fui na Bíblia, né, mostrar Romanos 3, aí tem aquela parte que Paulo cita Salmos, e ele antes fala, né, conforme dizem as Escrituras. E eu tô lendo para a pessoa lá, e aí ela fala assim, mas essa pessoa aí tá esquisita. Eu falei, por quê? Tá esquisita. Ela falou assim, ele está falando das Escrituras aí, que Escrituras são essas? Aí eu, sabe, enxuguei gelo meia hora. E que escrituras são essas? O que ele está citando aqui? Na minha concepção, é o que eles tinham, né? O que os judeus tinham naquela época. E era o quê? Aqui está citando Salmos, né? O Antigo Testamento. Exatamente. É isso. Para eles era a Bíblia, né? Mas você percebe como elementarmente, coisa elementar, Sim. as escrituras. Quais escrituras? Dos rabinos? Não. Escrituras para o judeu, e Paulo era um judeu convertido, era a lei, os escritos e os profetas. As escrituras. E às vezes a Bíblia vai chamar as Escrituras como um todo, o Antigo Testamento como um todo, de a lei de Moisés. Aí a pessoa pensa lei de Moisés, aí ela pensa, a lei de Moisés é aqueles mandamentos que manda matar a mulher adúltera. Porque outro problema seríssimo. Que as pessoas, eu acho que talvez nem você em algum momento tenha parado para pensar isso. Ou passou por esse tipo de explicação. Quando se fala de lei no Novo Testamento, estão falando de diversos aspectos da lei. Em algum momento, lei refere-se ao Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias. Às vezes, lei se refere a um mandamento específico da lei de Moisés. Então, isso é tão importante você saber discernir isso no momento que você está lendo, porque muita gente, por não entender isso, pregadores até, eles jogam tudo fora. A lei não é para nós mais. Eu conheci uma menina que ela falou que na igreja deles, eles desconsideram todo o Velho Testamento. Obsoleto. Eu fiquei... Mas isso é muito comum. Pastor, Isso é muitíssimo comum para a desgraça do cenário evangélico. Isso aí é uma doutrina antiga, uma heresia antiga, que se repete nos nossos dias de uma maneira assustadora, que é o marcionismo. O Marcião, ele selecionava os textos da Bíblia, do Antigo Testamento, que ele julgava ser mais apropriados para o cristão. Chegou a fazer isso também no Novo Testamento. Quais textos a gente ouve e não ouve. Então, é impressionante o quanto as pessoas têm repetido as heresias de antigamente, desavergonhadamente. Mas isso também é muito questão da falta de interpretação de Gálatas também, quando cita a lei lá. Principalmente quando fala sobre ritos e cerimônias, que fala lá que não devemos mais segui-los. Aí eles interpretam como esse lei. ponto. Isso que o Mário está dizendo é absolutamente certo. Quando Paulo vai falar de lei em alguns trechos de Gálatas, ele não está se referindo ao Antigo Testamento, ele não está se referindo a mandamentos específicos da lei de Moisés, ele está se referindo ao ritual de circuncisão, de abstenção de comidas, participação de festa, esse tipo de ritual que a lei prescrevia
e que se tornou obsoleto agora sim esses rituais, não a lei inteira, não o Antigo Testamento. E foi isso que eu amassei bastante na série de Atos, quando a gente estava pregando agora, mais recentemente, quando Paulo estava sendo acusado de estar abolindo a lei de Moisés. Aí Paulo fala, não é isso não, tanto que aí ele se submete ao templo para mostrar para eles. Enfim, então, você percebe? O que eu quero que você entenda hoje é o seguinte: como é fácil a gente abrir a Bíblia e proceder com uma transmissão de conhecimento sem nós mesmos termos processado, feito as perguntas certas para o texto. Há de se gastar tempo. Você tem que fazer essa tarefa de casa. E para que haja o devido entendimento, o conhecimento e o crescimento e tudo mais, né? Isso é muito, muito, muito importante. Então, eu vou ter que encerrar mais cedo, por causa do pastor Eber, que já deve estar me esperando, mas dentro do que a gente viu hoje, alguma pergunta, alguma observação? Nós falamos de receber Cristo como Senhor, transmissão do conteúdo. Então vamos lá. Quando você transmite o conteúdo, o que você tem que garantir é que tenha havido entendimento, tenha havido o conhecimento da vontade de Deus, ou seja, qual é a vontade de Deus segundo a doutrina que eu acabei de expor, por exemplo. O que da vontade de Deus essa doutrina me revela? Ou o que de Deus ela me revela? De modo que eu possa obter toda sabedoria e entendimento espiritual, né? Outra coisa interessante, você está explicando. Aí você chega em Colossenses, né? O texto é Colossenses. Você chega em Colossenses e você se depara exatamente com isso aqui, ó. Em toda sabedoria e entendimento espiritual. O que é isso? O que é o entendimento espiritual? A gente mesmo não vai saber explicar. É muito misticismo. Aí acabou. Então, eu quero que você leve para casa como tarefa. Colossenses 1:9. E na semana que vem eu quero que a gente converse sobre isso. Paulo está falando que a gente tem que entender a graça de Deus em toda a sua verdade, sermos cheios do conhecimento de sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual. O que é isso? Uma dica que você tem que investigar. Sabedoria e entendimento espiritual seriam aqui a mesma coisa? Não sei, você vai ter que ler, você vai ter que estudar, você vai ter que perceber. O que é o entendimento espiritual? Antes de você correr para os comentários bíblicos, para as notas de rodapé das Bíblias, importante será você ler e reler o capítulo 1, pelo menos, inteiro, vendo o que veio antes do verso 9, o que virá depois, porque geralmente ele mesmo explica. E por isso que eu disse o seguinte, ponderei o seguinte: será que sabedoria é equivalente a entendimento espiritual aqui? Não sei, você vai ter que... Então, você percebe? Aí você está lendo isso aqui, você mostra, você lê. Então Deus quer que a gente tenha entendimento espiritual, irmãos.
Vamos orar por entendimento espiritual. O que é isso? Entendimento espiritual. Aí disso você poderia extrair as mais absurdas conjecturas. Não, mas está na Bíblia. Entendimento espiritual. O fulano não tem entendimento espiritual. Você já passou por isso, não, Mário? Então, é disso que a gente está falando. A gente precisa... Aí o capítulo 2, versos 2 e 3. A gente tem que ter toda a riqueza da forte convicção do entendimento. Do entendimento espiritual. Outra dica. Tenta encontrar na carta de Colossenses, todas as vezes que Paulo vai usar a expressão entendimento e sabedoria, para você conseguir chegar a alguma conclusão. Compreendermos plenamente o mistério de Deus. Será que entendimento espiritual não é a compreensão plena do mistério de Deus? Será que não é isso? Parece que é. Já estou te dando até dica. E se for, qual é o mistério de Deus? Aí você entra no outro problemão. Os mistérios de Deus. O que é o mistério de Deus? Outra coisa, eu quero que você me responda na aula que vem o que são os mistérios de Deus. Entendimento espiritual, mistérios de Deus. E eu não quero apenas que você traga a explicação, eu quero que você traga a aplicação disso. Certo? Eu acho que isso vai ser muito importante na próxima aula. Eu não vou preparar nada. Eu quero ouvir vocês. Não venha confiado em mim, não. E se vocês não trouxerem, nós vamos ficar aqui em silêncio. Vamos orar. Ó Pai, ilumine o nosso coração, a nossa mente para a compreensão da Tua palavra, de tal modo que possamos absorver para nós e poder repartir com tantos outros. Obrigado por este tempo juntos. Em nome de Jesus. Amém.